Sejam muito bem-vindos à conversa atual. Com o aproximar das eleições legislativas antecipadas, damos voz aos cabeças de lista pelo Círculo de Beja dos partidos com assento parlamentar. É nosso convidado Alberto Matos, é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo de Beja nestas legislativas antecipadas. Alberto Matos, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo. Está no Bloco de Esquerda desde a sua fundação. Em legislativa já tinha sido cabeça de lista em 1999 e 2002. Passados 23 anos, apresenta-se novamente a votos. O que é que significa esta aposta por parte do Bloco de Esquerda? Bem, é uma aposta do Bloco de Esquerda, não é sequer uma aposta pessoal, mas obviamente conta com todo o meu empenho. Conta com todo o meu empenho. Foi, digamos, uma prova, uma chamada de todos e todas as gerações do Bloco de Esquerda. Não sou só eu, a nível nacional é conhecida a vinda de Francisco Louçã, de Fernando Rosas, de Luís Fazenda, fundadores do Bloco de Esquerda, como eu também fui, a nível nacional e regional, e portanto os meus camaradas entenderam que era a altura de eu voltar a encabeçar uma lista, o que faço com todo o gosto. Naturalmente tenho acompanhado sempre a política regional. Aliás, foi candidato à Câmara de Beja, à Câmara de Serpa, também em Assembleias Municipais, ou seja, não tem estado parado durante estes 23 anos. Não foi isso que eu quis dizer, era só... Mas acharam, e eu achei também, que era a altura de dar a cara, todos nós somos demais, num momento particularmente difícil a nível mundial. Os ventos que sopram da América não são bons. Temos um ascenso da extrema-direita e, por que não dizê-lo, em alguns casos, do neonazismo na Alemanha, do fascismo em geral. E a experiência de quem já passou por essas lutas antes do 25 de Abril faz algum sentido, naturalmente conjugada com a juventude do resto da lista e com a experiência que todos temos em diferentes áreas da vida. Daí a afirmação da coordenadora do Bloco de Esquerda que o partido se apresenta a estas eleições com listas de ativistas que representam as lutas mais importantes do país. Esta lista de Beja é exemplo disso mesmo? Não quero ser exemplo para ninguém, mas pelo menos na área da imigração eu acho que nós temos alguns exemplos a dar, e nas outras, no ambiente, em todas as lutas, pela habitação, pela saúde, mas naturalmente temos nesta lista ativistas, eu próprio, neste caso da causa da imigração, que temos dado a cara em situações às vezes até bastante difíceis. Como é que caracteriza mais em concreto esta lista com que o Bloco de Esquerda se apresenta a votos aqui no Círculo Eleitoral de Beja? E depois, mais à frente nesta nossa conversa, já vamos voltar à questão da imigração, naturalmente. Claro. Bem, é uma lista que se baseia precisamente nessas experiências do Bloco em diferentes frentes de luta. Temos, por exemplo, em Odmira, a Fátima Teixeira, que é uma ativista dos Juntos pelo Sudoeste, e que tem enfrentado não só os problemas sociais, mas a devastação ambiental que se tem vivido. Temos um concelho com o litoral forrado a plástico, as estufas de Odmira, que é um exagero, tal como aqui no interior temos as monoculturas de forma avassaladora a tomar conta disto. Temos a juventude da Madalena Figueira, uma economista que inclusive já trabalhou no Parlamento Europeu e que tem experiências a trazer-nos nesta área, que nos permite dar uma abordagem também mais científica, mais do ponto de vista da economia, a estas problemáticas. E temos um antigo dirigente sindical, que já está reformado, dos mineiros e da CGTP, o nosso camarada Bia de Almodóvar, como é conhecido, portanto, e temos ativistas ambientais também, como a Cláudia, que está de Alfundão, que é talvez das terras mais cercadas por olivais e vinhas superintensivas. Temos a Ana Serrano, uma ativista feminista de Beja, que veio ao Bloco recentemente e que nos traz também esse apelo da luta feminista. E, portanto, nesta diversidade, eu acho que representamos bem o que é o Bloco de Esquerda no Distrito de Beja e estamos presentes mas talvez, não queria dizer as principais, mas em algumas das mais importantes lutas que se travam neste distrito. Sente uma responsabilidade acrescida com o resultado que o Bloco poderá vir a alcançar no dia 18 de maio? Eu sinto sempre essa responsabilidade, mesmo que não seja candidato. Mas tendo em conta tudo aquilo que temos vindo aqui a falar nesta nossa conversa?
Esta necessidade de chamarem quase que, chamemos assim, os históricos do Bloco de Também, esquerda? mas a par de jovens, como é evidente, e sentimos todos essa responsabilidade. A responsabilidade é sempre coletiva. Nunca me importei de dar a cara, já o fazia antes do 25 de Abril, em situações muito mais difíceis. Portanto, digamos que não é um peso esmagador. É com alegria que eu estou nesta campanha. Em 2024, o Bloco de Esquerda teve aqui no Círculo de Beja 3.393 votos. Quais são as expectativas para 2025? O que é que seria um bom resultado nestas eleições antecipadas para o Bloco de Esquerda em Beja? Bem, seria naturalmente aumentar substancialmente a votação, dizer que o Bloco foi a quinta força, por diversas vezes... Tal como tinha acontecido em 2022, também foi a quinta força, se bem que cresceu em número de votos. Em 2022 teve 2.511 votos. Sim, aumentámos 870 votos à volta disso nestas eleições. Em eleições anteriores, em 2019, noutro contexto político, tivemos das maiores votações, tal como em 2015 e 2019. E em eleições europeias já chegámos a ser a terceira força do distrito. Lembro que na altura ficámos à frente do PSD nas eleições europeias de 2019. Daí que em 2019 tínhamos até posto o desafio, sendo a terceira força, era possível discutir num círculo tão pequeno como o de Beja, só com 3 deputados. A proporcionalidade é muito pequena. Isso é uma das coisas que era importante corrigir. Talvez o círculo do Alentejo pudesse ter não apenas os 8, 3 de Évora, 3 de Porto Alegre, 2 de Porto Alegre e 3 de Beja, mas que se calhar com as sobras poderia ter talvez 10 deputados. Portanto, nós temos imensas sobras que não contam para a eleição. Num círculo maior, seguramente estaríamos a disputar a eleição. Aqui é muito difícil, mas queremos subir substancialmente, sobretudo também combater a extrema-direita, porque foi um fenómeno novo, não é só no Alentejo, mas naturalmente que não nos põe bem dispostos, sobretudo para quem viveu antes do 25 de Abril, mas também quem hoje enfrenta esta situação, como é que o descontentamento que é real e que tem razões de fundo com os governos que temos tido, é capitalizado por alguém que não quer fazer nada de melhor, quer até, digamos, chafurdar nas dificuldades das pessoas e piorar tudo, como é o caso da extrema-direita. Alberto Matos, admite então que muito dificilmente o Bloco de Esquerda vai conseguir eleger um dos 3 deputados que o círculo eleitoral de Beja elege? Eu diria até que no dia em que o Bloco de Esquerda eleger um deputado para o distrito de Beja, estará à beira da maioria absoluta. Como, aliás, era curioso, o PSD, não sei se lembra, quando elegia em Beja, normalmente tinha maiorias absolutas. É muito difícil. Nós sabemos isso, até porque temos o espaço à esquerda bastante ocupado. Neste momento a situação alterou-se. Fala de quê? Do LIVRE? Não falo. Por exemplo, nós sempre tivemos aqui o Partido Comunista e o Partido Socialista como grandes forças e, portanto, o espaço à esquerda estava bastante ocupado. O LIVRE é uma coisa muito mais recente, naturalmente, andará entre Mas também poderá ir buscar alguns esquerda. votos ao eleitorado do Bloco de Esquerda ou não? É possível. Os Tal votos como o Bloco de Esquerda poderá também buscar ao os votos eleitorado não do têm LIVRE? dono. Nós sempre tivemos essa coisa. Os votos não são nossos, são dos eleitores. Se nós merecermos, teremos esses votos. Mas se o objetivo é esse aumento no número de votos, onde é que o Bloco de Esquerda aqui em Beja poderá ir buscar? Às pessoas que estão descontentes que têm votado noutros partidos, às pessoas que estão indecisas e não sabem onde votar? Pessoas estão indecisas, pessoas, nomeadamente na área do Partido Socialista, que sempre foi a área onde o Bloco mais cresceu. Também haverá outro eleitorado à esquerda, mas o eleitorado da CDU é muito mais fixo. E que também na abstenção. Porque há pessoas que simplesmente com tudo o que se tem passado não têm participado nos atos eleitorais e convém, falando aos seus problemas concretos, isto é, à habitação, ao salário, à saúde, indo aos problemas fundamentais, mais do que dizer quem é que é o maior, que tem mais votos e alia-se com quem, faz o... É importante saber, vamos para lá fazer o quê e defender o quê? Quais são as nossas propostas? Essa é a grande questão que levará as pessoas ou não a darem-nos a confiança. E, enfim, por todos os motivos, e até por alguma experiência de luta, há quem já tenha mudado de vida muitas vezes, que mude de camisola com maior facilidade. Nós temos pessoas que já correram os partidos quase todos.
Eu, no meu caso, como cabeça de lista, acho que se há uma coisa que as pessoas podem esperar é coerência. A minha vida é transparente, é conhecida, nunca precisei de dar cambalhotas para defender os valores que hoje continuo aqui a defender. Entramos então aqui na campanha eleitoral. Que campanha vai fazer o Bloco? Vai ser então um contacto muito direto com as pessoas para dar conta dessas vossas propostas? Com certeza. Isto é um contacto, naturalmente há sítios de maior movimento, onde se espalham muitos papéis, mas nunca foi muito esse. Nós às vezes preferimos dividir-nos em grupos de 2 e termos 5 grupos de 2 com 10 pessoas, do que irem 30 pessoas juntas a distribuir o mesmo papel, quase que atropelam o transeunte. Não vale a pena, porque não se ganha muito com isso. As conversas mais personalizadas são importantes, até nas aldeias, até nas pessoas que estão em casa. Nós temos tantos reformados aí que estão em casa, e muitos já não votam, muitos já perderam a esperança, mas a sua experiência é fundamental e às vezes essas conversas são as mais gratificantes. É de pessoas que dizem, eu já não... mas se calhar vale a pena pela conversa que tivemos, e votar em nós ou até noutros, mas que votem. Mas que votem. Isso é gratificante. E, naturalmente, temos áreas fundamentais. Estou-me a lembrar os mineiros, que são uma parte importante da população do nosso distrito, uma parte importante, sobretudo, no setor secundário, onde não temos quase indústria. Portanto, é um setor muito importante, Almodóvar, Castro Verde, etc. Aliás, o eleitorado do Bloco é de Aljustrel também. E daí as propostas que também dirigimos nesse sentido. Vamos lá então agora sim passar em revista algumas propostas do Bloco de Esquerda aqui para Beja. Já sabe que o nosso tempo é limitado, mas ainda assim dê-me 3 ou 4 exemplos. O que é que não pode mesmo faltar no programa eleitoral do Bloco de Esquerda, este programa com que vai a votos no dia 18 de maio aqui no Círculo de Beja? Bem, em primeiro lugar eu diria a habitação. Nós sabemos como é difícil para um jovem que venha para Beja estudar e alugar um quarto, ou para um jovem de Beja que queira, quem estou a falar de Beja do distrito, que queira sair de casa dos pais e arrendar uma casa, ou ainda mais comprar uma casa. É extremamente difícil, por isso muitos jovens têm ido para fora estudar e nem todos voltam, como nós sabemos. Mas também os menos jovens que cá estão têm imensas dificuldades a esse nível. Aliás, é curioso porque a gente tem a ideia que os preços mais caros da habitação estão todos no litoral, e de facto a maioria está no litoral, incluindo o Algarve naturalmente, mas no interior temos uma zona mais branquiçada, mais ténue, preços mais baixos, mas no Baixo Alentejo e no Alentejo Central, não até no Alto Alentejo, os preços por metro quadrado são, não ao nível de Lisboa, estamos a falar de 16 euros por metro quadrado em Lisboa, mas estamos a falar de 6 em Beja, e de 4, por exemplo, em Moura, e de 3 Mas como é que se poderia resolver este problema da habitação, do ponto de vista do Bloco de Esquerda? Naturalmente, tendo em conta a tipologia, a primeira proposta é mesmo congelar as rendas, estabelecer tetos máximos das rendas. Não é congelar eternamente, para todo sempre, mas é em cada cidade, em cada distrito, em cada região, de acordo com a realidade e a tipologia existente, portanto, pôr um teto máximo às rendas. Que não é uma experiência nova, aliás, isso pratica-se em vários países da Europa, da Holanda, da Alemanha, etc. Em segundo lugar, a questão do trabalho, a dignidade do trabalho, e falávamos há bocado a falar dos mineiros, mas não são só os mineiros. O trabalho por turnos é uma coisa absolutamente extenuante e até com efeitos a nível da saúde mental muito complicados, porque quem tem a vida ao contrário, quem não encontra a família nem os filhos, é uma ginástica, e nós temos não apenas nos mineiros, mas temos na saúde, imensa gente trabalha por turnos, nas áreas da segurança, na vigilância, temos imensa gente que trabalha por turnos e, portanto, é uma área que nos merece. Aliás, há uma petição que foi promovida pelo Bloco de Esquerda e que tem já dezenas de milhares de assinaturas e que vai ao Parlamento, irá ao próximo Parlamento, mas também na área do trabalho, a imigração. Isso é fundamental porque trabalho escravo não pode existir, não deve existir na nossa região, nem no país, mas existe. E isso, como não preciso me alongar muito, tenho falado bastante sobre isso, é uma área fundamental em que... Mas o que é preciso fazer para que efetivamente se consiga resolver este problema? Em primeiro lugar, as entidades que utilizam essa mão de obra, os utilizadores da mão de obra, que são os grandes proprietários da terra, nas obras também, mas aqui é muito o problema da agricultura,
que sejam obrigados a assumir diretamente a maioria dos trabalhadores, a esmagadora maioria dos trabalhadores. Há trabalhos sazonais, mas também há contratos a prazo, até há demais, como nós sabemos. Não é difícil as entidades fazerem contratos a prazo, mas eles preferem subalugar mão de obra, contratar mão de obra a entidades, muitas constituídas na hora, os chamados prestadores de serviços, que eu costumo dizer que desaparecem no minuto seguinte e que, em grande parte, são máfias. São máfias dos próprios países de origem, ligados aos que estão cá e que os exploram e que, aliás, cobram à cabeça. Nós ouvimos, por exemplo, indianos em Odmira a dizer que pagaram 25 mil euros no tempo da pandemia para virem trabalhar para Portugal e é evidente que não pagaram nada, porque se tivessem 25 mil euros eram ricos lá na Índia, não vinham. Ficam escravos de uma dívida durante 5, 10 anos. E eu acho que a situação se está a agravar com esta história dos patrões irem contratar diretamente à Índia, ou ao Brasil, ou qualquer outro país, à África, mas muitos na agricultura. O país de origem. São os países de origem. Portanto, esta coisa de os vistos já serem passados pelos consulados, etc. Se um visto Schengen custava 25 mil euros, um visto de trabalho, porque qual é o contacto que os senhores agricultores têm na Índia? Só podem recorrer a agências de mão de obra local. Não têm hipótese. Conhecem as pessoas do grau de formação, se falam português. Isso tudo em 20 dias é conversa. Não só não vai funcionar em 20 dias, significa que os preços desses vistos, que já são vistos de trabalho, a serem emitidos, passam de 25, se calhar, para 40 mil euros. E, portanto, as máfias que cercam esses consulados vão continuar. Ou seja, para concluir que temos que passar ainda para outra área. Era importante haver menos subcontratação de mão de obra e mais contratação direta, e isso consegue ser cá, com as manifestações de interesse como havia, que foi um retrocesso extraordinário que o Governo promoveu nessa matéria. Para além da habitação, para além do trabalho, destaque mais um ou outro aspecto que preocupa o Bloco de Esquerda e que tenha propostas concretas aqui para o Distrito? Na saúde, naturalmente, nós temos as questões aqui da segunda fase do Hospital de Beja, que já está no papel, mas tem que passar à prática. Temos a devolução urgente do Hospital de Serpa à esfera pública. Quer dizer, já nem a União das Misericórdias deu conta daquilo, já o devolveu à Santa Casa, que entretanto está falida e tem um plano de recuperação, mas a Santa Casa qualquer dia nem o lar consegue gerir. Portanto, era importante até aliviar a misericórdia dessa tarefa e devolvê-la ao serviço público. E muitas questões dos transportes e da mobilidade. Isso eu queria me centrar nisso, particularmente pela questão da ferrovia. No Bloco de Esquerda, aliás, um dos últimos projetos que apresentou foi a reativação do ramal de Aljustrel, porque o minério de Aljustrel anda a passear de caminhões e é exportado pelo Porto do Elva, isto é, até uma mais-valia, quando se for até à Funcheira, não é preciso eletrificar. Claro que nós queremos a eletrificação de toda a linha do Sul, esse projeto é claríssimo da parte do Bloco há muitos anos, incluindo a Funcheira e os ramais de Aljustrel e da São Mincor. O da São Mincor vai para o Porto de Setúbal. Porquê que o minério de Aljustrel, que aliás, quando é saído com a tara nos comboios, não há hipótese até de fugir às finanças, tudo é contabilizado, que ele vai para o Porto do Elva passear em caminhões, é destruir pontes, é destruir estradas. Estou-me a lembrar da Ribeira do Eiras em Mértola, a ponte já teve que ser reparada, a ponte do Vascão, e é mais-valias que se perdem. Depois, o aeroporto tem que ter ligação ferroviária, naturalmente, e a conclusão do IP8 A26 até ficar é fundamental. E nós hoje, particularmente, até vimos e vamos anunciar isso, a proposta de reativação do ramal de Moura, não isolado, não é só Moura-Beja, mas em ligação com projetos transfronteiriços que estão neste momento em estudo. Isto é, ser fronteira, ser raia, pode ser uma mais-valia para toda a margem esquerda, tal como do lado de lá há também projetos de reativação da ferrovia. E isso acho que é extremamente importante. E temos de concluir. Para concluir, só dizer que as questões da emergência climática e da água, que aliás, em termos, no nosso programa até são o primeiro ponto, são fundamentais. Agora temos as barragens cheias, pode haver a ilusão que é gastar à vontade, mas os fenómenos extremos alternam. E não sabemos como é que vai ser o próximo ano. Daí a pouco tempo podemos ter um período de seca extrema outra vez e depois com este tipo de agricultura a água vai-se toda, 90 e tal % são para a agricultura e para o consumo humano resta muito pouco e isso é de facto um perigo e nós estamos muito atentos a esse problema da água.
E aos olivais intensivos, o que se passou em Ervidel é inadmissível. É apenas a ponta do iceberg. Como é que é possível plantar olivais até à porta da casa das pessoas, a 10, 20 metros? Aconteceu uma desgraça, uma enxurrada, um rio de lama, mas só não acontecem mais por acaso. Portanto, é preciso também pôr ordem, ordenamento agrícola, ordenamento florestal, e as alterações climáticas não são uma invenção de ninguém, são uma triste realidade que nos está a bater à porta. Mesmo para terminar e de forma telegráfica, Alberto Matos, que compromisso é que assume com o eleitorado desta região? Bem, é um compromisso de luta de há muitos anos, da minha parte, em diversas frentes, na habitação, no trabalho, na saúde, nas questões das alterações climáticas e, sobretudo, também um compromisso de não vergar às pressões do governo. Saber, uma esquerda combativa como é o Bloco de Esquerda tem estado sempre e não se verga a compromissos ou a acordos e não se esquece daquilo que são as necessidades das pessoas. A minha vida, de alguma maneira, fala por isso e a nossa vida, como deputados do Bloco de Esquerda, é mesmo essa. Alberto Matos, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo de Beja, muito obrigada. A conversa atual está de regresso já na próxima terça-feira com outro convidado.